E aí, gente, eu sou Kathleen Vieira e eu e o meu grupo, que é formado por Estela Estevam, Letícia Freitas, Caroline Aisha e Mayra de Brito, vamos apresentar e falar um pouco sobre o Romance de 30. Espero que vocês gostem. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Me chamo Caroline e vou falar um pouco sobre o Romance de 30 com a ajuda de Mayara, Estela, Kathleen e Letícia. Para iniciar, vamos a uma breve introdução. Bem, o Romance de 30 reúne diversas obras de caráter social da segunda fase do modernismo no Brasil, que se inicia em 1930 e vai até 1945. O Romance de 30 foi influenciado pelo movimento neorrealista. Esse movimento neorrealista, ele não se inicia aqui no Brasil, ok? Esses romances de 30 vão ser chamados de romances neorrealistas ou romances regionalistas. Isso porque abordam aspectos de algumas regiões do país, como a seca do Nordeste. O Romance de 30 foi usada como referência a um conjunto de obras e teve como marco inicial a publicação do romance A Bagaceira, em 1928, que foi escrito pelo escritor José Américo de Almeida. Os escritores dessa geração estavam preocupados em denunciar as desigualdades e injustiças sociais no país, sobretudo na região do Nordeste. Assim, eles criaram uma literatura ficcional, crítica e revolucionária, cujo tema era a vida rural agrária. O Romance de 30 pode ser bastante surpreendente para o leitor, que decide descobrir sozinho o que aquela gente fez há mais ou menos 90 anos atrás. E aquela gente é uma das gerações mais talentosas e vibrantes que já surgiram na história da literatura brasileira. São escritores predominantemente jovens que tomam de assalto o espaço literário. José Hildebrando da Canal, jornalista, professor e ensaísta brasileiro, afirma que o termo neorregionalista indica a existência de autores regionalistas no século XIX, caso em que estariam inseridos Bernardo Guimarães, Franklin Távora e Oliveira Paica, cujas obras também abordavam a temática agrária. O estudioso cita outros escritores que também produziram durante a década de 30, porém seus livros não continham um tema mais comum do período. Ele critica ainda o conceito arbitrário de romance de 30, denominação dada não se sabe quando nem por quem, e aponta escritores que produziram no período, mas continuaram sua obra até 1980, com a inserção desta temática urbana em seus textos, como por exemplo o Jorge Amado. Oi, gente, eu sou Kathleen Vieira e eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico do Romance de 30. O Brasil passava por um momento bem conturbado, com crise econômica, política e social, que era reflexo da crise de 1929, conhecida como a Grande Depressão. O desemprego, a miséria e a manipulação política que acontecia pela República Café com Leite deixava a população cada vez mais descontente. Sobre o governo do presidente Washington Luiz, me desculpem se eu estiver pronunciando errado, despontava a Revolução de 1930. Ele culminaria num golpe de Estado de 1930, na deposição do presidente da República e a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Em suma, historicamente, podemos situar o Romance de 30 com diversos acontecimentos históricos, como a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, o Estado Novo de Getúlio Vargas, o período entre guerras, enfraquecimento da política café com leite e o desenvolvimento da indústria brasileira. Diante de tal panorama, os literários brasileiros do momento apresentaram uma nova estética, pautada nos temas humanos, psicológicos e sociais do país. Depois da experiência da Primeira Guerra, os anos 30 foram muito diversos disso, um tempo de intenso debate ideológico. Agora, a descrença do liberalismo, todos procuravam uma solução política mais justa, seja de esquerda ou seja de direita. Foi um tempo em que o regime soviético era bem recente.
e o fascismo conhecia então sua grande ascensão. Pode-se considerar que se trata de um movimento de uma dúvida a outra. No início da década, por exemplo, havia uma grande inquietação. A experiência modernista parecia ter se esgotado, se esfriado, e os novos escritores procuravam um caminho literário ao mesmo tempo que tentavam se localizar no debate ideológico. Em seu primeiro romance, No País do Carnaval, de Jorge Amado, representou bem essa dúvida ao focalizar um grupo de jovens intelectuais em Salvador, vivendo sob o fascínio e a influência de um velho jornalista descrente de tudo. Os novos admiravam essa figura que vinha do passado, mas não conseguiam aceitar o ceticismo de alguém que não vê jeito no mundo e simplesmente se isola na arte. Ao decorrer do livro, cada um deles busca seu caminho, e o livro se encerra sem apontar nenhum deles como o melhor, apenas que é preciso procurar algo em que o indivíduo se realize num processo coletivo. Mayra de Brito e vou continuar a falar um pouco mais do contexto histórico. 2 anos depois, em 1933, essa atitude pareceria covarde. As experiências políticas e literárias se acumularam rapidamente e o que se exigia era uma tomada clara de posição. O próprio Jorge Amado, que confessará no prefácio do mesmo, No País do Carnaval, ser um inquieto em assumida dúvida, encontrará seu caminho já no ano seguinte ao ligar-se ao Partido Comunista. Nesse mesmo período, a direita organizará um movimento fortíssimo, o integralismo, que ajudava a congregar do outro lado aqueles que viam no fascismo uma solução para os problemas do liberalismo, atraindo uma parcela importante da intelectualidade jovem. Veja-se o caso dos protagonistas negros. Não é coincidência que no único ano, 1935, 3 escritores muito diferentes, como Jorge Amado, comunista, Lúcio Cardoso, católico, muitas vezes rotulado como de direita, e José Lins do Rego, autor visto como regionalista, mas não ligado à esquerda, tenham publicado romances com protagonistas pobres e negros. As protagonistas mulheres também deixavam de cumprir apenas os papéis de objeto amoroso, como esposa ou prostituta. Uma série de romances, alguns escritos por mulheres, trouxeram para o primeiro plano a vida de heroínas que começavam, ainda que de maneira muito limitada, até possibilidades de levar suas vidas de outra forma. É o que acontece com as personagens de Lúcia Miguel Pereira no romance Em Surdina. Cecília é uma moça de boa condição social, filha de médico renomado no Rio, que não se sente inclinada ao casamento. Quer trabalhar e não pode, não a deixam. Porém, não é infeliz porque, afinal de contas, ela foi capaz de pelo menos não viver da maneira como não queria. É vista pelos outros como uma solteirona, mas não se vê assim. Olá, eu sou Estela Estevão e irei falar sobre as principais características encontradas no romance de 1930. A primeira é o regionalismo romântico, que seria a busca pela valorização da própria cultura, lugar e costumes. O romance social, que é a narração dos costumes e motivação aos comportamentos, a diversidade cultural brasileira, a retomada do romantismo e do realismo, a abordagem de problemas sociais, perspectiva determinista, a narrativa linear em que os fatos narrados aparecem em uma sequência cronológica, embora em algumas obras como São Bernardo e Fogo Morto, essa linearidade seja rompida. Vale lembrar também que a linguagem do romance de 30 envolve a linguagem coloquial, popular e regionalista. Uma outra característica do romance de 30 é a verossimilhança, ou seja, o fato narrado é semelhante à realidade, então a história narrada poderia ter acontecido no mundo real. Do ponto de vista linguístico, narrador e personagens falam português de centros urbanos, mesmo quando, no caso dos personagens, utilizam expressões que remetem aos grupos rurais. Há pouco estranhamento por parte do leitor, uma vez que o narrador utiliza a variante de prestígio e apenas personagens secundários utilizam a linguagem de menos prestígio social. É nesse período que os autores registram melhor a diversidade da língua portuguesa no Brasil. No romance de 30, os personagens serão integrantes de estruturas sociais perfeitamente identificáveis. Assim, tais estruturas serão aceitas ou as personagens lutam para transformá-las. No romance do século XIX, era preciso interpretar o texto para conhecer os padrões culturais e sociais. No romance de 30, eles são abordados explicitamente.
Oi, meu nome é Letícia e eu vou estar apresentando os autores que fizeram parte da segunda fase modernista. Eles exploraram temas como a miséria, a desigualdade econômica e social e as dores e os sofrimentos humanos. Então, a primeira autora é a Raquel de Queiroz. Ela nasceu em 1910 e morreu em 2013. Ela foi escritora, jornalista, dramaturga e militante política cearense. Ela foi uma das mais proeminentes artistas do momento. Sua ficção social nordestina mais conhecida é O 15, e o título faz referência ao ano em que a seca assolou o Nordeste. Bom, Graciliano Ramos. Ele foi escritor, jornalista e político alagoano. Sem dúvida, sua obra mais emblemática do período é Vidas Secas, onde ele aborda o tema da seca e a vida de uma família de retirantes que fogem do sertão e da miséria. José Lins de Orrego. Ele foi um escritor paraibano. Ele explorou temas regionalistas, apontando aspectos políticos, sociais e econômicos do país. Sua obra mais emblemática do período é Menino do Engenho, publicada em 1932. Nesse romance, ele denuncia a realidade social, ao mesmo tempo que apresenta a decadência do ciclo de açúcar nos engenhos nordestinos. Jorge Amado. Jorge Amado foi um escritor baiano, considerado um dos maiores nomes da literatura regionalista brasileira do século XX. Em suas obras, explorou a diversidade étnica e social brasileira, da qual se destaca Capitães de Areia, escrita em 1937. Essa obra foi ambientada na cidade de Salvador. Os protagonistas desse romance formaram um grupo de menores abandonados, chamados Capitães de Areia. Além desses, nós temos o Érico Veríssimo. Ele foi jornalista, professor e escritor, até mesmo diretor de revista. Ele nasceu em 1905 e uma das suas obras são Fantoches e Clarissa. Além desse, temos Dionélio Machado, que foi escritor, jornalista, tal, e psiquiatra e deputado. E as suas obras, já que ele era psiquiatra, falavam muito sobre a psicologia humana, né? Então ele vai denunciar a sociedade, como a sociedade se estruturava em torno do dinheiro e do materialismo. Uma das suas obras é Uma Definição Biológica de Crime e os Ratos. Agora iremos dar exemplos a obras literárias. Começando com Capitães de Areia, que foi publicado em 1937 por Jorge Amado, encontramos uma narrativa de denúncia social. São abordadas questões como a diferença de classe, injustiças sociais, miséria, o sincretismo religioso e o problema grave dos meninos de rua em Salvador. Em O 15, publicada por Raquel de Queiroz em 1930, temos a observação realista da seca que assolou o Nordeste em 1915. A narrativa traz a caracterização psicológica dos personagens e o embate do homem com o ambiente onde vive. Em 1915, foi também o ano em que o presidente Hermes da Fonseca reestruturou o Instituto de Obras contra as Secas, que ficou responsável por construir açudes para a região. Aqui é Maiara novamente e vou falar um pouco da obra Vidas Secas. Em Vidas Secas, Graciliano Ramos explora a migração de uma família que tenta fugir da seca nordestina. Nesse romance, a seca não é apenas o pretexto para a abordagem social, ela é o tema da obra. A seca é vista como um elemento que desestabiliza a vida da família de Fabiano. Do ponto de vista linguístico, temos uma narrativa estruturada em discurso indireto livre, utilização de poucos adjetivos, frases curtas, predomínio de orações coordenadas. Em Jubiabá, de Jorge Amado, era Antônio Balduino, menino criado no morro em Salvador, que se converteria em líder grevista. Aqui é Estela de novo e irei continuar falando sobre exemplos de obras de romance de 1930. Em Salgueiro de Luiz Cardoso, o personagem Geraldo é criado no morro, mais precisamente no Rio, e procura fugir da pobreza e busca soluções espirituais para si. Em Moleque Ricardo, de Lins do Rego, o personagem é neto de escravo
e vai para o Recife e vive como proletário, mas acaba sendo preso por causa de seu envolvimento político em greves. Vamos conversar com outras artes? Bom, uma música que se relaciona bem com a Revolução de 30 é a Asa Branca de Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga ele foi um compositor e sanfoneiro, o famoso Rei do Baião. Ele nasceu no sertão de Pernambuco e desde pequeno ajudava sua família trabalhando ruralmente, mas seu encanto mesmo era observar seu pai a tocar sanfona, o que não demorou para começar a tocar também. Aos 17 anos, pelo namoro proibido e a pisa que levou de sua mãe, fugiu de casa, buscando algo melhor no exército. E com a Revolução de 30, saiu viajando pelo país. Olá, sou eu, Estela, novamente. Dessa vez para falar um pouco da relação da música Asa Branca com a obra Vidas Secas. Nos primeiros trechos da música, Luiz Gonzaga retrata a seca no sertão. A exemplo disso temos os trechos: Quando olhei a terra ardendo igual fogueira de São João, e o outro trecho: Que braseiro, que fornalha, nem um pé de plantação. Nesses dois trechos, o autor retrata a questão da terra, tão seca e quente a ponto de ser comparada com fogueira e fornalha. Podemos relacionar isso com o capítulo A Mudança de Vidas Secas, que também retrata o cenário da aridez, nesse caso na Caatinga, como podemos notar nos trechos. A Caatinga estendeu-se de um vermelho indeciso, salpicado de manchas brancas, que eram ossadas, e no outro trecho, olhou a Caatinga, amarela, que a poente avermelhava. Nota-se que ao ler esses trechos, tanto em Asas Brancas como em Vidas Secas, os autores retrataram a seca de forma muito fiel à realidade. Em ambos também é possível notar que eles não se limitaram a falar da terra em si, visto que em outros momentos da canção e do livro é falado sobre pessoas e animais e o que aconteceu com eles nesse momento difícil. Por exemplo, no livro tem um momento que é falado da cadela da personagem, que chega a morrer de forma muito triste devido à falta de água e comida. E na música, Gonzaga retrata a morte de seu gado, no trecho: Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede, meu alazão. E aí, gente, aqui é Kathleen novamente e vou dar continuidade à fala de Estela, fazendo a relação da letra da música Asa Branca com o livro Vidas Secas. E desde já peço desculpa pelos barulhos ao fundo. Então, no livro se faz presente um capítulo chamado Fuga, que relata a partida da família da fazenda em busca de condições melhores. Nesse meio da música, eu e minhas colegas vimos uma grande semelhança desse capítulo e a letra, partindo de até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Ele faz uma relação com o animal do qual tem seu habitat natural. Aqui no sertão, vale lembrar que a asa branca é um tipo de pomba e ele praticamente fala até o animal de habitat natural aqui saiu, então por que eu não, né? E ele continua falando, então se eu disse, adeus Rosinha, guarda contigo o meu coração. Aí se faz uma grande referência à vida pessoal do próprio Luiz Gonzaga, que como já foi bem pontuado por Letícia, ele estaria então se despedindo do seu amor proibido, que seria Rosinha. E ele continua, hoje longe muitas léguas, numa triste solidão, espera a chuva cair de novo, para mim voltar para o meu sertão. Ele reforça o motivo de sua partida, ele reforça sua despedida e ainda pontua uma grande tristeza por estar indo. Diante dessas duas estrofes, vemos uma diversidade de características do romance de 30, como a linguagem colonial, popular e regionalista, que é em té, em tosse, a narrativa linear, que no início da música ele relata a seca e agora ele relata sua despedida, sua partida. E a velha semelhança, que como já foi bem dito por Estela, porém só para relembrar, é um fato que é narrado e tem uma grande semelhança com a realidade. E para finalizar a análise da música Asa Branca, eu, Estela, irei falar dos trechos finais da música em que Luiz Gonzaga fala: Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração. Eu consegui relacionar esse trecho da música com uma característica do romance de 1930, que é a questão de romantizar o regionalismo. Ele utiliza termos como voltarei, viu, meu coração, para falar que irá voltar para o sertão quando a seca passar, ou seja, apesar de estar indo embora, ele valoriza e ama o sertão,
a ponto de já ter planejado voltar quando a seca acabar. Ó quem voltou! Sou eu, Catherine, novamente, e agora vou falar um pouco sobre a aventura chamada Retirantes, de Portinari, de 1944. Eu e minhas colegas achamos que tem uma forte ligação com o Romance de 30, já que relata a imigração nordestina, uma triste realidade para uma grande parte da população. Ele mostra isso pintando uma família de retirantes que estão se deslocando de sua terra a fim de fugir da seca, fome e miséria, procurando algo melhor. E ele demonstra isso de uma forma bem sombria, bem triste. Ao fundo podemos ver urubus sobrevoando, dando um ar desolador, como se fosse o próprio filme de terror. A forma que ele pintou as pessoas, os adultos, as crianças, mostra o quanto eles estavam com fome. Tem uma criança com barriga d'água, que isso é um sintoma, uma doença que se dá por falta de ensinamento básico, entre outros. Ele retrata a seca de forma dura, com os pés descalços e terra rachada, como também é bem relatado nos livros, como um dos livros de Raquel de Queiroz. A principal diferença do romance 30 e a segunda geração do modernismo. Então, em 1926, ocorre um congresso em Recife e nele se encontram escritores do Nordeste. Ele se dispõe a fazer uma prosa regional consistente e participativa. É dessas primeiras manifestações que surgirá um dos momentos mais autênticos da literatura brasileira, o Romance de 30. A data de 1930 é marcante porque consolida a renovação do gênero romance no Brasil, ou seja, traz novos rumos à prosa. E é a prosa que é a principal diferença entre esses dois movimentos literários. Essa nova literatura em prosa será antifascista e anticapitalista, extremamente vigorosa e crítica. Os livros didáticos a chamam com vários nomes. Um deles é o Romance de 30, porque é o início cronológico da nova literatura. Romance neorrealista, porque essas obras conseguiram renovar e modernizar o realismo, naturalismo do século XIX, enriquecendo-o com preocupações psicológicas e sociais. O romance regionalista moderno, porque escapa das metrópoles e vai ao Brasil regional. Mas o fato é que sem os modernistas de 1922, que é a primeira geração, e dificilmente os modernistas de 1930, que é a segunda geração, teriam conseguido o efeito literário e social que obtiveram, porque aqueles foram os primeiros que provocaram a atualização da inteligência, entre aspas, brasileira. Foram eles que trouxeram para a literatura o fato não literário e a oralidade, que tanto beneficiou o realismo seco dos escritores regionalistas, dando-lhes maior autenticidade. E para fechar com chave de ouro, eu, Maiara, irei finalizar com a conclusão. Na década de 1930, enquanto o rádio, o mais moderno meio de comunicação de massa da época, encurtava as distâncias aproximando o país de ponta a ponta, nossa prosa de ficção com renovada força criadora nos punham em contato com um Brasil pouco conhecido. Por meio da obra de autores como Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Érico Veríssimo e Dionélio Machado, desponta um Brasil multifacetado, apresentado em sua diversidade regional e cultural, mas com problemas semelhantes em quase todas as regiões. A miséria, a ignorância, a opressão nas relações de trabalho, as forças da natureza sobre o homem desprotegido. Os efeitos do romance de 30, apesar das décadas, é visível sua grande influência e sucesso ainda hoje. Essas são as referências que serviram de fonte para a conclusão do nosso trabalho.